Primeiro eu quero ressaltar aqui como é aconchegante essa casa. O quanto você chega aqui, o quanto você se sente acolhido. Como é bom a energia e a vibração. E isso desde o primeiro dia que eu conheci esse grupo, que eu conheci essa família espiritual. Eu queria começar ressaltando essa energia, esse aconchego dessa casa. E que, de fato, de forma coletiva agora, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui, presentes, encarnados e desencarnados. E boa noite a cada um de vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais da Associação Espírita Vida. Rogo a Deus, nesse momento, que a gente possa estar envolvidos numa vibração de paz e de serenidade. Eu queria começar chamando vocês para refletir que Jesus ensinou não apenas pelo que disse e pelo que fez, mas pelo que não fez também, pelo que não disse e pelos caminhos que recusou e pelas ofertas que agradeceu. Teve muitos ensinamentos em relação a isso, né? E no capítulo 8, versículo 8 do Evangelho de João, nós temos uma passagem curiosa. João Evangelista, ao meu ver, ele era um poeta, né? Ele usava palavras que têm, no mínimo, 5 significados. 5 significados. Porque ele quer intrigar. Ele quer provocar o leitor à disposição de refletir. E contemplar, ele já diz isso no capítulo 1, em se referindo a Jesus. E nós contemplamos a sua glória. Contemplamos. No capítulo 8, tem essa passagem inusitada. A passagem da mulher adúltera. As leis mosaicas, naquele tempo, elas eram bastante severas em relação ao adultério. Em vários dos seus artigos, ela prevê a pena de morte por apedrejamento. E o adultério era uma dessas penas. Essa mulher, então, supostamente surpreendida em adultério, ela é levada à praça pública por uma turba, né? Uma multidão liderada e conduzida pelos religiosos da época, por aqueles que naquele período, naquele período histórico e naquele ambiente geográfico, eles possuíam uma responsabilidade de educar moralmente as massas. Eles detinham responsabilidades. E é um fato curioso, antes de examinarmos a atitude do Cristo perante o ocorrido, vamos examinar o ocorrido. Toda vez que alguém nos convoca para defender o bem, usando a violência, podem prestar atenção, nós arrebanhamos multidões. Então, vamos imaginar, se você dizer assim, façamos um movimento para assassinar todos os corruptos do Brasil. Minha gente, sinceramente, vocês não iam ter condições de controlar a ficha de inscrição. De tanta gente que ia aparecer. Mas como defender a justiça? Como defender a justiça emprestando as mãos para o crime? Como?
Como realizar a justiça se tornando um instrumento da criminalidade? Como? E essa é uma pergunta vital, vital. E que eu acredito que deva perseguir a consciência de todo juiz. Certa feita, eu escutei Haroldo Dutra Dias, que ele é juiz, falando que, quando diante do criminoso, com a responsabilidade de processá-lo, de aplicar uma pena, como conduzir esse processo sem se tornar um criminoso? Porque é preciso haver uma diferença. No plano da criação divina, segundo ele próprio fala isso, ele não é melhor do que o criminoso. Ele é um espírito imperfeito, o criminoso também é um espírito imperfeito. Talvez Haroldo esteja alguns passos na frente dele, ou talvez, por quê? Porque talvez ele não tenha sofrido as tentações que o criminoso sofreu. Mas a pergunta é, quem disse que a verdade ela precisa de guerreiros? Não. A verdade ela precisa de testemunhas e não de guerreiros. A verdade não precisa de soldados, porque diria Mahatma Gandhi, a verdade é mais dura que um diamante e mais delicada que a flor do pessegueiro. A verdade ela não convoca soldados. A verdade convoca criaturas capazes de testemunhá-las. Chega então aquela turba, né? Com uma mulher adúltera. E toda justiça orientada pela violência é injustiça. Toda justiça orientada pela violência é injustiça. Por que levaram a mulher adúltera? E o adúltero? Alguém consegue adulterar sozinho? Não. Precisa de, no mínimo, mais um, né? E para se configurar, de fato, um adultério, precisamos de, no mínimo, 3. Precisamos de, no mínimo, 3, para, de fato, configurar um adultério. Mas levaram apenas a adúltera. Só a adúltera. E colocaram diante do Cristo. Invocando uma lei, né? Invocando uma lei. Mas como a lei é morta, e a lei, ela só ganha vida na boca do intérprete, porque alguém aqui já viu uma lei entrando no fórum? Alguém aqui já viu? Eita, ó, quem chegou aqui agora, ó, a lei de licitação. Ela chegou aqui, tomou um café e foi-se embora. Não. Né? A lei é morta. Quem a torna viva são os seus intérpretes. Toda lei é assim, a palavra também. Todo o texto. A letra mata e o espírito que dá a vida. Então chegaram os intérpretes da lei. Claro, com argumentos. Né? Com argumentos. E teve... Eu me recordo que uma vez eu vi na internet que teve um certo congresso ambiental, de direito ambiental, e depois de um acidente, eu acho que vocês lembram, envolvendo a Petrobras e etc., que teve até morte, alguém falou, e a base do seu discurso era que não houve nada errado. Era que não houve nada errado. Basicamente era isso. E depois, então, subiu um senhorzinho, ele agradeceu, inclusive, quem falou antes dele, e ele disse desse jeito, eu morro de medo das pessoas muito inteligentes. Aí todo mundo começou a rir. Ele disse, é verdade, eu morro de medo, porque essas pessoas te convencem de algo, mesmo elas estando erradas. Então, nós temos que tomar cuidado para não confundir justificativas com razões.
Kardec fala muito da razão, né? A educação moral baseada na razão. A gente acha que razão, muitas vezes, é intelecto. Que a gente acha que é ir na biblioteca, é ler bastante. Isso é memória. Isso é memória. Razão é algo que nos distingue dos nossos seres. Né? Dos nossos seres. Irmãos que ainda estão na animalidade, que não atingiram a razão. Razões. A razão que contempla, a razão que avalia a criação, a razão que descobre as leis divinas, os padrões divinos em todos os objetos, em todas as circunstâncias e em todos os seres. Os intérpretes, então, trazem a mulher adúltera e dizem para Jesus: essa mulher foi pega em adultério. Jesus olha, abaixa a cabeça e fica escrevendo com o dedo na terra. Não fala nada. E, sinceramente, eu confesso aqui a vocês que, para mim, a maior lição dessa passagem está no silêncio de Jesus. Está no silêncio de Jesus. Essa é a maior lição. Eu consigo ver várias outras. Por exemplo, o que você tem a ver com a intimidade sexual do outro? A mulher foi pega em adultério. O que é que eu tenho a ver? O profundo respeito do nosso educador Jesus pelo o livre-arbítrio e pelas construções da nossa intimidade, profundo respeito, e nós vamos chegar lá, ele abaixa a cabeça, percebendo. Porque eu vou ser mais sincero de novo aqui a vocês. Porque se fosse eu, sabe como é que eu já tinha entrado? Eita, com quem? Onde foi? Que horas? Ah, eu sabia, foi com fulano, né? Eu não vou mentir, não, tinha que ser assim mesmo. Caiu no papo dele. Nossa, aquele ali é assim mesmo. E já entrava, né? Como alguém, como um peixe, que morde a isca. Fácil, fácil. Porque nós, geralmente, falamos do que não sabemos, opinamos sobre aquilo que não vamos nos envolver, ditamos normas para campos que nós não vamos atuar e, às vezes, ensinamos como se fôssemos doutores. E que não tem autoridade do tempo. Do tempo. Eu acho que o nome do cidadão é assim, é Malcolm Gladwell. Ele era um jornalista americano que escreveu um livro chamado Outliers, que significa fora de série. E ele entrevista pessoas que se destacaram nas suas áreas. E ele diz assim: ninguém se torna bom em algo sem 10.000 horas. O cálculo. Você só se torna bom em algo depois de 10.000 horas de dedicação àquilo. É como um piloto. E é bom o piloto a gente trazer como referência, porque, vamos lá, você entra no avião, e dizem assim: comandante Marcos Moraes tem 10.000 horas de voo. Os passageiros, de repente, falam: ufa, graças a Deus. Né? Agora, vocês imaginam, você entra no avião, vai para Belo Horizonte e anunciam assim: piloto Alessandro Araújo, meia hora de voo. É o seu segundo voo na carreira. Eu digo a vocês, eu não entrava nesse avião, não. E se eu já estivesse lá dentro, eu descia. Fazia um minuto e eu descia. Né? Horas de voo. Horas de voo. Mas o Cristo as tem.
bilhões de horas de voo e experiência evolutiva. E o que foi que ele fez? Silenciou. Então, eles forçaram o posicionamento de Jesus. Porque o Cristo ele vinha trazer renovação de religiosidade. Então, eles dizem assim: Moisés manda que ela seja apedrejada. E você, o que diz? Bom, então o negócio agora mudou, né? O negócio saiu do âmbito da fofoca. O negócio saiu do âmbito da fofoca, de quem traiu quem, né? E já entrou no âmbito da moral. A moral do Cristo. O padrão moral do Evangelho. E Jesus, numa presença de espírito absoluta, de superioridade intelectual sobre os outros. O pensamento de Jesus é tão rápido e tão seguro que você faz: hã? O que aconteceu? O que ele falou? E ele pergunta assim: quer saber da minha moral? O que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque assim, alguém já presenciou uma assembleia de espíritos puros apedrejando o outro? Alguém já viu, já leu, ou já soube de algum fato desse? Alguém já presenciou um exército de espíritos puros para serem justiceiros e matarem os corruptos? Não, né? Não, sabe por quê? Porque o mal, ele depois que passa de um grau de razoabilidade, ele se transforma numa doença. E os espíritos puros, eles atuam como médicos. Eles focalizam o poder da sua ação pedagógica. E a primeira coisa que tem a fazer é isolar a criatura. Como você isola alguém que está com uma doença altamente contagiosa? Mas isola para quê? Para tratar. Muitos se assombram com a linguagem do Evangelho, porque o Evangelho está dito numa linguagem que não ajuda muito. A linguagem humana. Os espíritos não se cansam de repetir para Kardec: olha, se resolva aí com a questão da linguagem. Se você compreendeu a ideia, ok. Então, a linguagem não ajuda muito quando se refere aos grandes tempos da ação saneadora que o mundo sofrerá. E Jesus diz assim, que do lado direito ele colocará as ovelhas e do lado esquerdo os bodes. E tal. Mas por quê? Porque o pastor daquela época, ele sempre separava as ovelhas dos bodes. Por quê? Porque elas requerem, de fato, um tratamento diferenciado. Né? O cuidado que um rebanho pede, ele é diferente do outro. O Casemiro Cunha, e eu acho assim, quem me conhece sabe que eu acho a poesia um negócio fantástico. Ela tem umas mágicas. E ele diz assim: olha, você diz muito suave, você fala muito manso. Mas se todo mundo fala manso, quem educa o burro bravo? Né? Vou repetir. Olha, você diz muito suave, você fala muito manso. Mas se todo mundo fala manso, quem educa o burro bravo? O espírito empedernido no mal, ele necessita de instrumentos pedagógicos, digamos assim, mais rústicos. Por isso ele vai para um mundo primitivo. É preciso uma escola mais rústica. É preciso um dinossauro. É preciso uma caverna. Né? Uma coisa mais adequada à sua paisagem interior. O ambiente pedagógico dele tem que estar adequado ao seu horizonte interior. Então Jesus coloca esse fundamento em compreendendo que nós somos irmãos em humanidade, que por ora não atingimos a pureza, e sejamos transparentes e honestos em nossas práticas. Não temos autoridade para apedrejar. Porque
Quem tem, não apedreja. Porque apedrejamento não é eficaz e nem eficiente. Então, o curioso desse texto é que ele é construído com a beleza lúdica, como eu falei no início, de João Evangelista, que, ao meu ver, também é um poeta. Ele podia ter dito assim: todos se retiraram, mas ele quer dar um tom, assim, quase de cordel. Então, ele diz assim: todos se retiraram, dos mais velhos aos mais novos, para dar um tom. Os que estavam com bastante vergonha e os que ainda nem tinham noção do que é ter vergonha. E saíram. Ficou, então, o Cristo, o educador e a educanda. O mestre. O mestre, porque, vocês prestando atenção, foi o único título que Jesus aceitou. O mestre. O único. E a aluna. E a primeira pergunta que ele faz já é uma aula. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vejamos. Não se trata de uma lição para os acusadores, que já tinham saído, né? É uma lição para quem? Para ela. Onde estão os teus acusadores? Como se ele quisesse sugerir: filha, nós atraímos as pessoas e as circunstâncias que expressam a nossa intimidade. Ao adulterar, você atraiu os acusadores. Reflete nisso. É da lei. É da lei. Vocês já fizeram, aconteceu já com vocês. Vocês podem limpar o apartamento, a casa e deixar bem bonitinho. A coisa mais linda do mundo. Agora experimenta colocar uma colher de açúcar no meio da cozinha. Volta lá daqui a 2 horas para tu ver como é que está o negócio. Né? Está uma maravilha. Vamos supor que você mora no 35º andar. Rapaz, sinceramente, deve ter alguma nave espacial que leva as formigas, né? Que leva as formigas, porque é uma coisa surpreendente. Porque não tem explicação, é da lei. É da lei. Então, ele pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? E ela, envergonhada, diz: eles se foram. Por causa dela? Não. Sabe por que a acusação silenciou? Porque a virtude falou. A acusação silenciou porque a virtude falou. Os acusadores saíram porque a virtude em pessoa estava lá. Era o Cristo, a moral viva. Porque, gente, sinceramente, não podemos conceder Deus escrevendo tratados em que língua? Português? E quem mora lá em Júpiter, eles iam ler como? Os tratados de Deus são os espíritos puros. Eles representam tudo o que Deus quer nos dizer. E ali estava quem? O Cristo. E ele diz para ela, a segunda lição: eu também não a julgo. Só há um juiz, o Criador. E quem exerce a função no judiciário, é bom a gente entender aí, que quem exerce uma função no judiciário, ele julga processos e não pessoas. Eles julgam o caso. Julgam o caso, eles administram o caso. Você toma uma solução para o caso. A pessoa, ela é infinitamente mais ampla, né? A pessoa é infinitamente mais ampla do que o caso. E Jesus diz para ela: eu também não a julgo. Só que aqui tem uma inversão total.
Porque nós temos um puro falando com um impuro. Um espírito elevado falando com um imperfeito. E aqui começa a lição, a marca do Cristo. Ninguém sai da condição de espírito imperfeito para puro com julgamento. Porque só o processo educativo moral nos tira de uma ordem e nos eleva a outra. Só o processo educativo moral nos tira de uma ordem e nos eleva a outra. Então, Jesus diz, eu não a julgo, esquece o julgamento, e agora, vem aqui, filha, vem aqui, para eu dizer no pé do ouvido, vá e não peques mais. Ou seja, você viveu a experiência, você experimentou-a, agora fixa o conteúdo moral, né? E reconstrua o seu destino. Regenere a tua conduta. E eu já vou me encaminhando para o nosso encerramento. Quando Emmanuel comenta esse versículo, do capítulo 8, versículo 8, de João Evangelista, no livro chamado Nós, depois, quem quiser ler, o livro ele diz assim, importa considerar, no entanto, que o Mestre Divino escreveu na terra, e aqui ele não entra nessa coisa de o que Jesus escreveu na terra, que língua ele escreveu. Emmanuel está interessado no conteúdo espiritual do gesto, no conteúdo atemporal do gesto. Então ele diz assim, e eu vou ler aqui para vocês. Importa considerar que o Cristo divino escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? Quem poderá passar no planeta sem grafar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos eles escreverão na terra a história de sua passagem comum. No campo, traçará alheiras, plantará árvores, modificará paisagens. Na cidade, construirá oficinas, instituirá universidades, levantará edifícios. A terra é o grande livro que o Senhor nos deu, aos serviços da formação espiritual. Nós realizamos no mundo para construir dentro, ainda que não percebas. Estás escrevendo diariamente. Se és uma criatura de entendimento não frágil, mas se ainda não tem contato com os ensinamentos do Cristo, não te descuides da esfera diária. Vê o que grava nas páginas da vida. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não mancha o livro que o Pai vos concedeu, que o Pai vos confiou. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina todos nos procura no grave instante do acerto justo. Isso está lá no livro Nós, que Emmanuel comenta essa passagem que nós estávamos aqui conversando e refletindo um pouco sobre ela. Então, meus irmãos, eu nesse instante, o que é que eu posso desejar agora para todos vocês que estão aqui e que estão nos assistindo em casa?
que a tua vida, a vida de vocês, seja um poema de muita luz, refletindo o bem e a fé nas leis divinas que nos governam no universo infinito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela paciência de estar me escutando. E paz e luz.